Bom, nós vamos mudar a página rapidinho aqui no nosso Papo de Setorista, lembrando que o Papo de Setorista é o novo programa da Jovem Pan, estamos ao vivo todas as segundas-feiras às 18 horas na Jovem Pan Esportes, no Facebook, no YouTube, também no Panflix. Você baixa o nosso aplicativo Panflix e acompanha todas as publicações da Jovem Pan, tem conteúdos exclusivos, enfim, tem muita coisa no aplicativo da Jovem Pan. O Flamengo joga nesse meio de semana, todo mundo já sabe, contra o São Paulo, são os jogos das quartas de final, jogos de volta. O São Paulo tem a vantagem por ter vencido o jogo de ida por 2-1, mas tem uma reclamação toda em cima desse jogo, já, né, antecipadamente, porque o Flamengo reclama da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que foi o árbitro sorteado pela CBF para apitar o jogo da volta, que vai ser realizado no Morumbi na quarta-feira. Por que o Flamengo reclama? O Flamengo reclama ainda com base no jogo contra o Internacional, que foi o empate nas rodadas anteriores do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo enviou um ofício à CBF ainda em cima do jogo contra o Inter, dizendo que o Wilton Pereira Sampaio não teria marcado 2 pênaltis, e aí, entre aspas, o Flamengo nesse ofício diz que foram gritantes, né? Então são lances aí de supostos toques de mão nos defensores do Inter, e um em cada tempo. Então, esse jogo que aconteceu em rodadas que foram realizadas em outubro, na rodada de outubro, no dia 25 de outubro, naquela ocasião, o próprio vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz, fez uma postagem nas redes sociais dizendo que perdeu a carteira no jogo, né? Bom, as jogadas, vale lembrar também, foram checadas pelo VAR durante a partida, e a decisão foi de que a bola sequer tocou nos braços dos defensores do Internacional. Depois que a rodada finalizou e que o Flamengo começou a reclamar dessas marcações, dessas não marcações de pênaltis no jogo que terminou empatado, o próprio Leonardo Gaciba, que é o chefe de arbitragem da CBF, fez uma avaliação dizendo que, junto a uma comissão de arbitragem, houve acerto nas decisões do Wilton Pereira Sampaio e também da comissão de arbitragem que estava naquele jogo. Aí o que fez o Flamengo? O Flamengo fez uma reclamação à CBF pedindo que o Wilton Pereira Sampaio não fosse o árbitro de quarta-feira. A CBF ainda não se manifestou, e as informações de bastidores é de que a CBF não vai se manifestar. A manifestação será manter o Wilton Pereira Sampaio no jogo. Mas assim, a gente vê, e já vou colocar o Chacon na roda e aí vocês 4 debatem, a gente vê que o jogo já vai começar tenso com essas reclamações do Flamengo. E a CBF não tem sido necessariamente muito clara quando as equipes estão reclamando. Então, tem alguns lances, o Fortaleza mesmo está reclamando, o próprio Flamengo reclamou. Tem lances de impedimento, lances de toque de mão que a CBF não tem vindo a público, olha, o lance é esse. Até porque dificilmente vai mudar o resultado. Mas assim, a gente vê que o clima vai ser tenso nesse jogo de quarta-feira entre Flamengo e São Paulo, né, Chacon? E também o Flamengo faz o que sempre faz, é jogar pra torcida, é reclamar, né? Já começa o Marcos Braz também, que, né, faz várias declarações. E não tem motivo mesmo pra trocar o Wilton Pereira Sampaio, né? A gente começa por você, Chacon. Você pode questionar se o Wilton Pereira, né? Primeiro, a CBF não vai aceitar o pedido do Flamengo, isso já tá decidido, não vai acontecer, né? Segundo, o Wilton Pereira Sampaio, você pode questionar se ele é um bom árbitro ou não. Você pode falar, ele não apita bem ou ele apita bem, mas ele não seria um árbitro FIFA se ele não tivesse o mínimo de qualidade, né? Então ele é um árbitro da FIFA também. Ele tem o seu histórico, e o histórico contra o São Paulo, viu, Gabriel? Não é favorável ao São Paulo, né? Das últimas 5 partidas, apenas uma vitória, 3 derrotas e um empate. Empate esse contra o próprio Flamengo em 2018. Mas diversos erros. Se for por erro, o time dá pitaco, que árbitro tem que apitar, que árbitro que não. O São Paulo teria direito de escolher árbitro também, porque teve um monte de erro. Assim como o Grêmio, eu lembro que teve jogo que teve erro de arbitragem. Sport teve erro de arbitragem. Quase todos os times, a arbitragem no Brasil é fraca. Isso é um fato, né? Não é contra o Flamengo. O Flamengo não está sendo perseguido, não. Muito pelo contrário. Acredito que o Flamengo tem o plantel dele muito bem feito, está fazendo um bom trabalho e tem muito pouco erro de arbitragem contra ele.
Por exemplo, nessa rodada que passou, o São Paulo saiu atrás do placar com um gol que até agora ninguém sabe se estava impedido ou não, de fato. Se estava regular a posição do David pelo Fortaleza. Na transmissão Jovem Pan, a gente ficou de olho ali, o Daniel Lian, o Zé Manuel de Barros, os dois falaram muito claramente que não tinha a visão de que estava impedido, não. Que estava legal, não, que estava impedido o jogador do Fortaleza. E até agora não mostraram. São Paulo saiu com a vitória, mas poderia ter se complicado na partida. São Paulo já teve diversos momentos contrários de arbitragem. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro, o mais gritante, né? A linha está claramente uma em cima da outra e ainda tendendo mais para dar o posicionamento para o Luciano. E mesmo assim foi marcado o impedimento. Então tem diversos erros. A reclamação vai ser eterna. Agora, o Flamengo querer que troque árbitro A por árbitro B, sai o comando da CBF e deixa o Flamengo então fazer a escala de arbitragem. Deixa o Flamengo ou qualquer outro que quiser adaptar. Isso aí é muito chororô, muita conversinha mole, numa véspera de jogo, jogando para a torcida, como você disse, e com o Wilton Pereira, com o Gabriel Dias, Giovanni Chacon como árbitro, qualquer um, o Flamengo, para mim, ainda é favorito para passar, ainda tem muita chance para passar. Precisa de uma vitória simples para levar para os pênaltis e uma vitória por 2 gols de diferença para classificar. Tem nada de absurdo nisso. Então, pelo amor de Deus, é muito chororô para tentar abafar outros problemas da equipe. O Flamengo hoje tem vários problemas dentro de campo, está se acertando, o Rogério chegou agora há pouco, tem ainda muito trabalho para fazer, né? Então, muita cortina de fumaça para pouco futebol nesse momento do Flamengo, que, mais uma vez, deixou pontos pelo caminho no final de semana contra o Atlético Goianiense. Vale lembrar que o Flamengo tem sido derrotado nessas disputas de bastidores e também uma informação importante, a CBF vai manter o Wilton Pereira Sampaio, então é uma questão que nem foi colocada em debate, de tirar ou não o Wilton Pereira Sampaio. Acham que aquelas decisões que foram tomadas entre Inter e Flamengo, no jogo Inter e Flamengo, durante a partida, e que foram revistas depois pela comissão de arbitragem junto ao Leonardo Gaciba, já foram resolvidas em campo. E o Flamengo tem sido derrotado sucessivamente nessa briga de bastidores, nessa briga contra a CBF. Foi derrotado na questão da volta de público em estádio, foi derrotado naquela questão de adiar ou não Flamengo e Palmeiras, tem brigado de frente com a TV Globo e também tem sido sucessivamente derrotado, mesmo com a ajuda do governo federal, derrotado, e também agora tá sendo derrotado e vai ser derrotado nessa disputa pela troca de arbitragem do Wilton Pereira Sampaio.